Bom, vamos lá então. Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo. Hoje a gente está com a casa cheia, bastante gente nova. Muito bom estar recebendo todos vocês. Quem é a primeira vez que está vindo no CPF? Tem bastante gente. Só para contextualizar, então, o Centro de Pesquisa e Formação é uma unidade especializada, né, do SESC São Paulo. Ela é voltada para a realização de cursos, ciclos, palestras, debates, principalmente na área da gestão cultural, mas também acaba abarcando todas as linguagens artísticas que fazem parte também da atuação da instituição. Bom, hoje a gente começa o seminário Fototeca Brasileira, né, que está voltado para pensar as políticas de preservação e memória fotográfica, né, no país. Esse seminário está previsto em 3 dias, então ele começa hoje, né, que tem a mesa aqui de abertura, e ele segue amanhã, tarde e noite, e na sexta-feira também, tarde e início da noite. Bom, o seminário está sendo realizado pelo Centro de Pesquisa e Formação, mas ele vem através de uma proposta de um coletivo, né, de fotógrafos, de pesquisadores, enfim, de pessoas que atuam, né, no campo da fotografia. Então, é importante também citar o nome de todos, né, que tiveram na organização dessa proposta que iniciou esse diálogo para a construção do seminário, né, que foi o João Cuxar, a Rosa Gauditano, o Marcos Issa, que está aqui, a Yara Diniz, que está aqui na frente, o Caio Clímaco, não sei se ele já está aqui hoje, e o Milar Scheisler, né, que eu também não sei se já chegou, mas também faz parte desse grupo. Bom, para a mesa aqui de abertura, né, que está voltada para discutir, né, e tem por proposta pensar uma sensibilização para a questão do acervo, pensar um pouco o conceito de memória e a importância, né, da criação de acervos e o papel da história da fotografia para a construção das identidades brasileiras. A gente tem a Rosa Gauditano, que é fotógrafa, é formada em vídeo digital, fundou a agência Fotograma e Estúdio R, tem trabalhos na coleção Pirelli, MASP, Museu da Fotografia de Curitiba, Museu da Fotografia do México e Museu da Solidariedade do Chile. Tem 8 livros publicados, entre eles A Mesma Luta, que recebeu o prêmio, né, no Foto Espanha, do melhor fotolivro, e ela também participou aí da 35ª Bienal de São Paulo. Bom, a gente tem também o João Cuxar, né, que é professor, curador, foi professor visitante na Universidade de Harvard, mestre em artes pela Universidade de Kent, na Inglaterra. O João é diretor do Festival de Fotografia de Paranapiacaba e agora também, né, do Festival de Fotografia de São Paulo e do site do Alfabetização Visual. Também aqui, na primeira cadeira, a gente tem a Patrícia de Filipe, né, que é arquiteta especializada em preservação e restauração fotográfica e cinematográfica e tem atuado, né, na área com acervos públicos e privados. Eu vou estar na mediação, meu nome é Éder Martins, eu também sou fotógrafo, historiador e sou mestre em História Social pela PUC São Paulo. Então, super agradeço os 3 pelo fato de terem aceitado o convite, assim como todo o público, e a gente começa agora com a apresentação do João. Vamos lá. Boa noite. Muito obrigado por estarem conosco no dia de hoje. É uma grande responsabilidade estar aqui representando meus colegas. Eu separei essa apresentação em 4 partes. A primeira são os agradecimentos, a segunda será como será a participação de vocês, a terceira será falar um pouco dessa programação, a quarta os destaques e a sensibilização. Mas eu gostaria de iniciar, como eu falei, fazendo os agradecimentos, primeiro ao SESC, especial, né, o Éder, a Andréia e toda a equipe por proporcionarem esse espaço para um diálogo tão essencial na fotografia brasileira. E, sem dúvida, o SESC desempenha um papel crucial ao incluir-se nessa conversa, né, não só com essa atividade, mas também com algumas oficinas que está desenvolvendo nesse assunto. Também quero agradecer meus colegas do grupo de coordenação, como o Éder já falou, o Marcos, o Caio, que chegou agora, está aí, o Ed, o Milar, a Yara e a Rosa. Juntos compartilhamos uma longa jornada de aprendizado na construção desse seminário. Meu papel nessa mesa é falar do seminário e contextualizar o processo que tivemos ao chegar até hoje. E surgiu a partir de uma série de inquietações do coletivo Fotógrafas e Fotógrafos pela Democracia. Criamos um grupo com cerca de 80 pessoas, com diversas regiões do Brasil. Também se juntou integrantes da rede de produtores, fotógrafos independentes de outros grupos e pesquisadores. O nosso objetivo é claro: unir forças e ações para promover
e preservar a nossa rica memória fotográfica e a identidade cultural brasileira. Ao longo do caminho até esse dia, muitos contribuíram com seu tempo e energia, participando de dezenas de reuniões e discussões. Realmente foram dezenas de reuniões, horas e horas de trabalho e de conversa, né, consenso ou às vezes não consenso. O que a gente acha necessário é que a gente tem que unir esforços e ações para dar encaminhamento para o assunto fundamental da nossa memória fotográfica e também da identidade brasileira. Num determinado momento, chegamos a esse grupo de coordenação que a gente comentou. Muitas pessoas participaram de todo esse processo e contribuíram para o seminário, mas conforme foi passando o tempo, algumas tiveram outras atividades e saíram dessa equipe. Foi uma jornada muito longa e conversas para chegar no dia de hoje. Sabemos que essa iniciativa não é a primeira. Vale lembrar as ações da Funarte por meio do Infoto, Instituto Nacional de Fotografia, que teve início no final dos anos 70 e na década de 80. Hoje, esperamos, de alguma forma, representar esse legado e continuar esse legado. Queremos que esse seminário possa ser um catalisador para um novo movimento, um novo renascimento, um marco significativo na questão da memória e do acervo fotográfico brasileiro. A gente sabe que acontecem inúmeras iniciativas de outros projetos, de outros grupos, mas aqui é um momento que a gente percebe uma grande quantidade, né, de fotógrafos, fotógrafas, pesquisadores aqui presentes, então a gente tem que fazer um grande esforço para aproveitar esse seminário. O seminário está sendo gravado para ser colocado, né, num determinado momento no YouTube do próprio SESC, então dessa forma também outras pessoas vão poder participar e vão poder entender melhor o que está sendo discutido aqui. Bom, a segunda parte é a participação. Então, um seminário, jogar essas ideias, né, seminar essas ideias, a gente pensou de uma forma que pudesse ter, além da participação daqui de quem estiver na mesa, de vocês. Então, essa participação vai acontecer de 3 formas. A primeira são perguntas e comentários. Após cada apresentação, haverá um momento para perguntas e comentários. Hoje mesmo a gente vai ter esse momento. Pedimos que cada participante, né, faça suas colocações, a fim de permitir um debate rico e a participação de mais pessoas nesse final de cada apresentação. Outro momento importante será na sexta-feira, das 16 às 18 horas, a partir dos grupos de trabalho. Nós vamos fazer 4 grupos de trabalho com relação às mesas, né? A mesa 1, por que fototeca, quais arquivos precisamos. A coordenação vai ser da Yara. A segunda é a mesa Educar, olhar para a preservação, com a Valéria Mendonça. A terceira, manutenção e sustentabilidade do arquivo, com a Silvia Mancini. A quarta, política nacional para a fotografia com Caio Clímaco. Então, nesse horário, na sexta-feira, nós vamos dividir a sala em quatro cantos e cada um a gente vai repetir essas mesas e a gente vai ficar nesses grupos e ter um momento que esses mediadores vão estar discutindo as várias ideias, sugestões, para a gente depois, a gente acredita que é importante sair daqui com documentos, com anotações, com referências. Nós vamos ter presença aqui de pessoas importantes e que podem ter definições na política cultural brasileira, então é importante a gente tenha documentos para entregar para essas pessoas. E terceiro, nesse momento mesmo, né, na elaboração do documento geral sobre as reflexões, ideias, sugestões para pensar a questão do acervo no Brasil. Falando rapidamente da programação do seminário, o grupo, falando em nome do Grupo Trabalho, a gente acredita na construção de políticas públicas para a preservação da memória. E quando falamos da fototeca brasileira, que está no título, queremos dizer os diferentes níveis, o federal, o estadual e o municipal. Além das iniciativas privadas, né, de relações privadas, que a gente vai ter alguns exemplos, e a própria iniciativa pessoal, né, dos próprios fotógrafos e fotógrafas, numa perspectiva individual de preservação. Todos nós sabemos que a situação dos acervos dos fotógrafos e fotógrafas brasileiras, na sua grande maioria, não é boa, tanto os acervos negativos quanto os acervos digitais. O objetivo desse seminário é discutir a criação de uma política nacional de fotografia e a importância da preservação da memória fotográfica no Brasil. Pretende-se abordar as necessidades de políticas públicas
que incentive a formação e o aprimoramento de profissionais, bem como a expansão dos acervos das imagens institucionais, com o fim de proteger os arquivos fotográficos. O evento, o seminário, oferecerá um panorama atual de alguns acervos fotográficos brasileiros, destacando experiências de sucesso na gestão e conservação de diversos arquivos. Queremos debater a gestão, sustentabilidade, políticas públicas essenciais para o desenvolvimento e estratégias eficazes para a preservação da memória. Busca-se, com isso, analisar os efeitos dessas práticas no campo fotográfico brasileiro, fomentando uma discussão produtiva sobre futuras implementações. Como é que estão estruturadas essas 4 mesas? Como é que foi pensado? Inicialmente, a gente tinha pensado até 8 mesas, 10 mesas, mas em termos de tempo, disponibilidade, a gente vê que não é possível ficar tanto tempo, mas esse é um primeiro passo. Amanhã, quinta-feira, nós teremos 3 mesas. A primeira é por que fototecas? Quais arquivos precisamos? A mesa se propõe a pensar um futuro das políticas públicas para a memória fotográfica e a construção de fototecas municipais, estaduais e federais. Nós vamos ter o Joaquim Marçal, da Biblioteca Nacional, aposentado pela Biblioteca Nacional, a Patrícia Lira, do acervo do MIS de São Paulo, e mediada pela Iara. A segunda mesa é Educar, Olhar para a Preservação, com a Laís Santos, que é diretora de projetos da Funarte. Acho que é um momento importante também para a gente se aproximar da Funarte e ter uma relação e pensar nessas políticas públicas. A Denise, pesquisadora iconográfica, mediada pelo Marcos Isa. A mesa quer debater a formação de fotógrafos e gestores de arquivos para organização e preservação de fotografias. A mesa 3, manutenção e sustentabilidade do arquivo. Busca discutir exemplos e possibilidades de gestão e financiamento governamental, refletir sobre o apoio de iniciativas particulares e formas de autogestão de arquivos. Nós vamos ter aqui o José Carlos Ferreira, que é diretor institucional do acervo Zumbi, um arquivo afrofotográfico, Sérgio Burge, que está aqui, que é diretor, coordenador de fotografia do Moreira Salles, Instituto Moreira Salles, e Mário Medeiros, que é diretor do arquivo Edgar Hall. Na sexta-feira, muito importante também a participação de todos e a discussão de todos, nós vamos ter o Márcio Tavares, que é secretário executivo do Ministério da Cultura, a Cristiane Ramires, assessora técnica da deputada federal Benita da Silva, mediados pelo Caio. Das 16 às 18, nós vamos ter esses grupos de estudos. E logo depois do grupo de estudos, nós teremos a projeção fotográfica, a partir de uma convocatória. Tivemos mais de 115 inscritos do Brasil e do exterior e foi feita uma curadoria pelo Ed Vigiani e por mim para fazer essa projeção, que é uma celebração da fotografia, né? A gente sabe do momento difícil que a gente vive, dos acervos, a gente quer celebrar a fotografia, quer homenagear a fotografia, né? Que é o que une todos nós. A última parte da minha fala, a gente acho que tem noção, conhece um pouco de países como a França, Estados Unidos e Inglaterra, estão mais avançados nessa temática, mas se a gente pensar na própria América Latina, né, o Uruguai e o México, são bons exemplos e referências que podemos inspirar. Mas eu queria destacar aqui, não sei se todos já conhecem, 2 iniciativas incríveis que apareceram agora em 2023. A primeira é a Fototeca Estadual do Rio de Janeiro. Esses informes são feitos pelo Bruno Aia. A Fototeca Estadual do Rio de Janeiro é de autoria da deputada Dani Balbi, foi sancionada pelo governador e publicada no Diário Oficial dia 14 de julho de 2023, de acordo com a Lei 10.063 de 2023. As tratativas com o MIS do Rio de Janeiro estão acontecendo para a Fototeca, que poderá ser um departamento do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro. O foco é nato digital. O objetivo da Fototeca é criar uma iconosfera da sociedade fluminense contemporânea e de seus mais diversos sujeitos sociais, através da formação de público para a fotografia, promoção da aquisição, acondicionamento e disponibilização de consulta pública de obras, coleções, circulação, promoção da fruição e reflexão crítica. E a última fototeca que foi criada recentemente é a Fototeca Potiguar, do Rio Grande do Norte. Esse informe é de Henrique José Fernandes. A proposta da Fototeca Potiguar é uma reivindicação antiga do movimento de fotografia do Rio Grande do Norte, sendo um passo fundamental de fortalecimento e construção coletiva. É provocada pelo coletivo da Foto e a deputada estadual
Divanei de Basílio, que encaminhou um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. São iniciativas pessoais, muito determinadas por essas pessoas, mas que eu acho que pode ser um grande exemplo para outras fototecas. Bom, para terminar, a gente buscou sensibilizar o público que está aqui presente. Para isso, nós coletamos alguns depoimentos sobre como fotógrafos e fotógrafas estão preservando seus acervos. Os relatos que nós vamos estar ouvindo daqui a pouco aqui são impactantes, são falas potentes, mas só uma pequena amostra da relação dos fotógrafos e fotógrafas de seus arquivos. No total, que vocês vão assistir, vão ser 3 vídeos, 34 depoimentos, e nós vamos exibir um vídeo por dia. Convido a todos agora para assistirmos o primeiro vídeo. Joaquim Paiva, Rio de Janeiro. É imprescindível criarmos no Brasil, com urgência, vários centros de fotografia onde as obras de tantos e tantos fotógrafos brasileiros e estrangeiros permaneçam conservadas para as gerações futuras. O grande poeta Fernando Pessoa considerava que seus poemas seriam a sua mensagem para a posteridade. Estamos muito atrasados se olharmos para os grandes países do mundo. Que seja agora a nossa vez. É isto que sonho para o meu arquivo. Eu sou Maurício Simonetti, fotógrafo profissional há pouco mais de 40 anos, e as fotos que eu faço, principalmente de caráter documental, elas são armazenadas, além dos meus próprios HDs, em bancos de imagem. Isso faz com que elas estejam organizadas, seguras e principalmente gerando receita. Meu nome é Antônio Augusto Fontes, eu sou fotógrafo atuando na área de fotojornalismo e fotodocumentação. Atualmente eu estou em processo de organização e catalogação do meu acervo. Estou procurando manter todos os padrões de conservação para que esse acervo tenha uma durabilidade adequada. Espero que ele seja de interesse para as futuras gerações interessadas na fotografia analógica. Eu sou Samuel Macedo, sou fotógrafo aqui da região do Cariri cearense. Tenho um trabalho já de muitos anos, cultura popular, onde eu registro as manifestações aqui dessa região e de outros lugares do Brasil também. O meu desejo atualmente é conseguir organizar o meu acervo de uma forma que eu possa manusear, acessar, visualizar as imagens com mais facilidade, Eu sou Egberto Nogueira, fotojornalista há 40 anos e produtor cultural aqui na Ima Fotogaleria há 23 anos. Afora a preservação dos acervos, afora o cuidado com essas imagens, a gente também deveria preservar a memória dos fotógrafos. É importante que a gente tenha os depoimentos, o que eles pensam, de que maneira pensam, quais são os seus processos criativos. Algumas memórias, por exemplo, do João Bittar, o que ficou foi o que a gente gravou aqui, Muitos dos meus companheiros de trabalho fizeram fotos espetaculares, maravilhosas, que estão aí nos arquivos, que viraram vassoura na gráfica. Os negativos que foram feitos nos grandes jornais aqui em São Paulo até 1980 foram pro lixo. E imagine se o material que se perdeu. Eu me chamo Caio Vieira, eu sou fotógrafo aqui de Curitiba, no Paraná. Sou filho do também fotógrafo Sérgio Vieira, falecido em 2019. Ele não tomava muito cuidado desse material, assim, não tinha essa cultura na época, então esses materiais hoje estão em caixas de papelão, em algumas caixas de plástico. Eu me chamo Carol do Vale, eu sou fotógrafa. E eu juntei 2 arquivos muito distintos aqui, de 2 tempos muito distintos também. Do meu pai, que nasceu em 1927, meu arquivo pessoal como fotógrafa por quase 30 anos. Meu pai teve o arquivo dele queimado e destruído pelos familiares, alguns familiares. Eu resgatei pouco mais de 10 tiras de negativos, 120 dos quase 20, 30 mil que ele tinha. Eu, na verdade, adoraria que alguém desse continuidade a esse trabalho.
mas não tenho grandes expectativas porque eu sei o quão caro e difícil é cuidar de um arquivo. Sou Eneida Serrano, de Porto Alegre. Descobri a fotografia nos anos 70, na faculdade de jornalismo. Não era fácil conseguir trabalho, porque naquela época as mulheres não eram bem-vindas num departamento fotográfico de jornal. Foi preciso muita perseverança e esforço dobrado para que a gente pudesse se manter na profissão. Atualmente, pensando num livro, organizo meu arquivo meio analógico, meio digital, de 50 anos de trabalho. E com o celular sempre à mão, cada vez mais me dedico à poética do banal, como chamou o fotógrafo Luiz Humberto. Adoro o desafio de descobrir uma foto onde parece não existir nada. Sou Eliária Andrade, de São Paulo. Eu acho que o meu acervo fotográfico é um registro histórico, porque mostra as relações cotidianas e afetivas nas comunidades negras. Sou a Rosa Galditano de São Paulo e tenho um acervo de mais de 200 mil fotos analógicas e digitais realizadas em 50 anos de trabalho. São imagens de movimentos sociais, mulheres, festas populares, regiões do Brasil exterior e também povos indígenas que registro há 36 anos. Meu arquivo está catalogado parcialmente e precisa ser preservado, pois ele contém parte da história do país. O Brasil necessita de um Museu Nacional da Fotografia com uma fototeca onde nossos trabalhos seriam preservados para as futuras gerações. Bom, boa noite, gente. Eu fui escolhida, né, pelo nosso grupo Acervo e Mercado para falar um pouco como fotógrafa, né, e como assim, possuidora de um grande arquivo, né, de fotografia assim, de todos os anos que eu trabalhei. E, na verdade, eu ia ler um texto. Aí, quando chegou na sexta-feira, eu falei com a Yarai, gente, coisa chata, tem que ficar só lendo um texto. Então, eu montei um pequeno PowerPoint com fotos de alguns fotógrafos que estão no grupo, né? E para não ficar tão chato a minha fala. O Ed Vigiani, infelizmente, ele é do nosso grupo, ele está doente, hoje ele não pôde vir, está com dengue, mas está aqui super representado com o trabalho maravilhoso dele. A origem desse seminário, né? Eu fui escolhida, né, nesse grupo para falar um pouco, né, sobre mim. Eu vou passando aqui. O Grupo Acervo e Mercado, como o João já falou, ele saiu do grupo do Fotógrafos pela Democracia, né? A gente começou a conversar lá sobre, na verdade, assim, a minha preocupação de o que eu vou fazer com o meu arquivo de 50 anos de trabalho. Né? É um arquivo que está catalogado, está organizado, tal, mas eu olho para ele e falo, gente, agora, né, daqui para frente, para onde que vai esse arquivo? Né? E a gente começou a conversar sobre isso dentro do grupo e vários fotógrafos do Brasil todo têm esse mesmo problema. Né? E a gente começou a pensar, então, sobre isso. Né? E eu tenho certeza que esse seminário aqui assim, vai ser assim, o começo da gente tentar e conseguir fazer alguma coisa maior no Brasil, que é uma coisa, um país tão grande, né, continental, né? E a gente acha que assim, conversou muitas coisas e um pouco eu coloquei aqui, né? No começo a gente pensou em fazer um grande arquivo como a fototeca francesa, né, de colocar todos os nossos arquivos, né, um negócio gigantesco, e a gente começou a ver que era uma coisa que não ia funcionar, porque o Brasil é muito grande, os fotógrafos brasileiros produzem muito, e cuidar de grandes arquivos, de pequenos já é um problema, imagina de grandes arquivos com o governo que a gente tem. Né? E, aos poucos, a conversa foi tomando rumo e a gente
começou a pensar um ano atrás sobre esse seminário, né, de poder chamar pessoas especializadas, de pessoas e fotógrafos do Brasil inteiro, né, que já começaram a participar, gravando seus vídeos. Esse vídeo, primeiro vídeo que vocês viram, ele foi gravado com celular, né, cada fotógrafo gravou e a gente editou aqui, que vão ser os vídeos que vocês vão estar vendo aí, né? Assim, a gente falou muito também sobre o Brasil, da gente tentar fazer alguma coisa, né? E como a gente tem uma política tão instável, né? De repente você montar um grande arquivo, um grande acervo, como era o da França, que é uma coisa impossível aqui no Brasil, porque aí vem um presidente, como veio o Collor, e depois o Michel Temer, e acabou com o Ministério da Cultura, e acabou com o Infoto, que existia aqui no Brasil. Então, a gente não tem uma segurança de poder fazer alguma coisa e estar andando sempre para frente, né? Aqui no Brasil, a gente anda 2 passos para frente, 2 para trás, né, gente, na parte cultural. Então, isso, para mim, pessoalmente, eu acho que é um grande problema, né? Porque tudo que a gente tenta fazer, quando você vem um político desses, faz uma canetada e acaba com o Ministério da Cultura e a gente fica sem nada, né? Então, para mim, eu acho que isso é o pior problema, da gente fazer alguma coisa governamental. Bom, os arquivos fotográficos, em 47 foi fundada a Magnum, né? E nós aqui, todos os fotógrafos brasileiros, uma parte dos fotógrafos brasileiros, a gente, né, na década de 80, a gente queria ser um pouco igual os fotógrafos da Magnum, né? Poder gerenciar os nossos arquivos e poder fazer as nossas pautas, né? Independente dos jornais e revistas que a gente trabalhava. Aí, as agências brasileiras, na década de 80, né, foram fundadas algumas agências, a F4, a Fotograma, Angular, a Ágil Fotojornalismo em Brasília, a Agência Amazônia em Belém e muitas outras, né, fotógrafos independentes como nós começaram a se organizar baseado muito na história da Magnum, né, de querer ter assim uma vida independente e um trabalho independente, principalmente fazer um trabalho independente, né? Aí eu, o Emílio Luiz e o Ed Vigiane fundamos a Fotograma em 84 e aí a gente assim representava 20 fotógrafos, né, de vários estados do Brasil, né, entre eles o João Ramide, a Renata Falzoni, o Milton Shirata, o Silvestre Silva, o Jorge Rosenberg, que está aqui hoje, que depois foi nosso sócio. E a gente trabalhou 18 anos na Fotograma, organizando o arquivo desses fotógrafos, vendendo, né, os trabalhos desses fotógrafos, e mais do que isso, a gente se pautava e fazia o nosso próprio trabalho pessoal, que isso foi a coisa mais maravilhosa assim, para a gente que trabalhava, né, ser independente e conseguir viver de fotografia, né? Eu acho que foi assim, uma época muito boa, porque eu consegui, né, sustentar minha filha que está aqui, a Camila, que agora já sou vovozinha, né, comprar a minha casa, comprar o meu estúdio, tudo com dinheiro da fotografia, né? A gente podia trabalhar e podia viver de fotografia, né? E em 99 eu saí da Fotograma e fundei o Estúdio R, onde eu estou até hoje, né? E com o meu arquivo lá, né? E a gente, né, conseguia viver bem. Naquela época, a gente fundou a União dos Fotógrafos, várias pessoas que estão aqui participaram, né, o Juca, que está aqui, o Maurício Simonetti, o Delfim, e assim, vários outros fotógrafos no Brasil todo começaram a se organizar. E a gente, com a União dos Fotógrafos aqui em São Paulo, a gente fez a tabela de preço de jornalismo, né, aqui a gente na reunião em Brasília, o Guran ali, que todo mundo conhece, o Duda Bentes, o Ripper, que vai lançar um livro, aliás, semana que vem aqui em São Paulo, eu, o Luiz França e o Olívio Lamas, que já não está mais aqui, que já morreu, que era fotógrafo do Globo. Então, naquela época, a gente se organizava, né? A gente, no Rio, também foi fundada a União dos Fotógrafos, e nós, os fotógrafos, a gente trocava muita ideia, a gente, né, tentava cada um organizando o seu trabalho, né, nos grupos de fotógrafos, né? A gente perdeu muitos arquivos importantes por falta, né, como o João Bittar falou ali no vídeo, né, por falta
de cuidado. Eu, quando fui fotógrafa da Folha em 84, eu vi uma caixa enorme de negativos no laboratório. Eu falei, o que é essa caixa desses negativos jogados aqui? Não, isso é para jogar fora. Quando eu vi aquele monte de negativo, eu pensei, gente, realmente eu tenho que guardar meus negativos, meus cromos, porque a Folha de São Paulo jogava tudo fora, né? Então, assim, essa é uma realidade brasileira, é uma realidade muito triste, né? Que a nossa memória ela vai para o lixo, né? As grandes corporações naquela época jogavam fora. Depois eles começaram a perceber que eles poderiam vender um pouco o nosso trabalho e ganhar dinheiro, né, com o nosso trabalho, e eles começaram a organizar os arquivos, mas até então os arquivos não eram organizados, né? E tem um exemplo aqui, o DEDOC. Depois eu trabalhei na Veja, né? Grande parte do meu trabalho da Veja, desse ano que eu trabalhei na Veja, estava no DEDOC, né? A editora Abril faliu, e hoje o DEDOC está num galpão sem paradeiro divulgado para os fotógrafos, onde a gente precisa pagar para fazer cópias das nossas próprias imagens. Isso aconteceu comigo agora, esse ano passado, que eu participei da Bienal. Foi um grande problema conseguir as minhas fotos que estão lá nesse DEDOC, né? Tirar minhas fotos de lá. Eles não quiseram me emprestar os meus negativos. A Bienal teve que pagar para eu conseguir cópias dos scanners dos meus negativos que estão lá no DEDOC, com pessoas que a gente nem conhece, né? Então é uma coisa muito complicada, né? De repente, um trabalho que você fez que é importante está com pessoas que nem sabem da importância do trabalho, e quando você precisa do trabalho ainda cobram de você o teu trabalho, né? Eu acho que isso é um abuso. Eu acho que a gente tem que, né, pressionar para fazer as coisas de outro jeito aqui nesse país. Aqui, o Ayrton de Magalhães era um grande amigo meu de infância. Ele foi fotógrafo do Babenco, das cenas dos filmes do Babenco, do Pichote, do Beijo da Muriel e Aranha. O Ayrton era uma pessoa muito querida. Ele morreu há uns anos atrás, inclusive fotografando os moradores de rua na Praça da Sé. Ele foi atacado pela polícia e depois de uma semana ele morreu. E o Ayrton, naquela época, já quando eu reencontrei ele, 2018, ele já não tinha mais nada dos negativos dele. O Ayrton fez um trabalho fantástico, que ninguém fez em São Paulo. Ele ficou 2 anos fotografando os travestis na noite de São Paulo. Ele tinha um material maravilhoso. Ele jogou tudo fora, porque ele perdeu tudo, ele não tinha mais onde morar, não tinha como carregar isso, e acabou perdendo os negativos. E as últimas cópias do Ayrton ele acabou vendendo para um curador francês, né, desse trabalho dos travestis em São Paulo, que hoje está numa coleção da Suíça, né? E assim, as últimas cópias que ele tinha, fine art. Então é uma coisa muito triste, porque ele era meu amigo de infância, a gente ia na escola junto, aí ele era um grande fotógrafo. E ele perdeu tudo, né? Tem uma foto dele ali em cima. E aqui na revista Fotótica, essa esquerda aí é a capa da revista Fotótica 74, não sei se vocês conhece a revista Fotótica, né, que era da loja da Fotótica aqui, que era uma das primeiras revistas de fotografia na minha época, quando eu era jovem, e a Fotótica fez uma grande reportagem com esse material do Ayrton sobre os travestis. Né? Aí a gente pergunta, como conservar tudo isso? Né? Armazenar negativo, cromo, identificar, digitalizar material fotográfico custa caro. Né? Eu sei que custa caro porque eu estou 50 anos fazendo isso. Né? Antes eu tinha um estúdio que eu tinha 2 pessoas que faziam isso para mim. Hoje em dia não tenho mais, não dá mais. Né? Então, o que fazer com esse material? Né? E agora, com o digital, então o negócio piorou, porque você guarda as fotos digitais, se o teu HD cai no chão, você perde. Se você não tem uma cópia, você dança, custa caro. Então, isso é uma coisa, e a tecnologia, né, vai mudando a cada dia. Né? Você vai comprar um HD, já não é mais aquele, já tem um mais especializado, aí depois o computador não lê o HD, putz, é uma novela, né, gente? E aí o que fica no ar é como podemos guardar todos esses registros com segurança. Porque a coisa do digital facilitou muito, mas guardar o material é muito mais complicado, né? O pessoal que é especialista vai poder falar melhor do que eu para vocês, mas é muito mais complicado guardar o material digital do que analógico. O analógico tem lá, está lá no meu arquivo. Eu abro a gaveta, eu pego um cromo lá, tem um númerozinho, sei onde que ele está, eu guardo ele lá de novo. O digital, não.
Se você perde o HD, cai no chão, você perde tudo, né? E outra que, se você precisa de um espaço grande na nuvem, custa caro, né? Se você vai guardar um grande arquivo na nuvem, é caro para pagar por mês, né? Então, a gente vai, né? Todos esses problemas, né? São de todos os fotógrafos hoje, né? Um jovem fotógrafo me falou que ele não tinha dinheiro para comprar 2 HDs, porque pelo menos tem que ter 2, né? Um para guardar o material e outro para ter uma cópia, pelo menos 2, né? Mas custa caro, os fotógrafos não estão conseguindo nem pagar suas próprias necessidades, quanto mais ficar comprando HD para guardar foto. Então, assim, isso é recorrente no Brasil todo, gente. E com a moçada, então, que veio agora, que está trabalhando, que a gente acompanha, né? Por exemplo, acompanho bastante os fotógrafos indígenas. Vocês vão ver, né, surgiram vários fotógrafos, videomakers, né? O Caime Wayase Chavante, que é uma pessoa que eu trabalho muito há 30 anos com ele, ele é da aldeia de Pimentel Barbosa, ele vai aparecer num dos vídeos. Ele falou, Rosa, aqui é quente, tem poeira, eu tenho um só HD. Se eu perder meu HD, eu perco tudo que eu filmei da aldeia, porque eu não tenho como guardar esse material, né? E isso é geral, com os outros também. O Kamikia Kinsed, eu conversei com ele por telefone, e ele falou, Rosa, eu também não tenho como guardar. Eu ponho no HD, mas não tem lugar para guardar, é poeirento aqui, pode estragar, cai no chão, é uma novela, né? Então, assim, é a nova geração de fotógrafos, né, que está aí, de indígenas, os fotógrafos negros também, que começaram a ser reconhecidos, né, como a Eliária, aqui de São Paulo, Lázaro Roberto, que vai estar aqui, né, do Grupo Zumbi, a Marcela Bonfim, de Rondônia, Denise Camargo, de Brasília, eram pessoas que estavam invisíveis e que hoje estão ocupando espaço, né? Aqui, a Eliária, e também os coletivos de fotógrafos, né? Tem o pessoal de Imagens do Povo do Rio, a Érica Tambi, que é a Manara Barreto, elas vão estar dando depoimento num dos vídeos também. Todo mundo trabalhando com muita dificuldade, gente. Né? A fotografia é maravilhosa, todo mundo é fotógrafo, mas todo mundo está com dificuldade de sobreviver. As pessoas não têm dinheiro, não têm trabalho. Porque antes a gente tinha trabalho, hoje em dia não tem trabalho, né? Então fica complicado. Como é que você vai, o trabalho que você faz, como é que você vai guardar o teu trabalho? Né? Porque você, né, tá pobre, né? Não é mais como era. Enfim. As imagens cumprem um papel importantíssimo de trazer a realidade e guardar as memórias, os fatos e acontecimentos e a arte. País sem acervo não é um país, né, gente? A gente simplesmente não existe como democracia se a gente não tem a nossa história guardada. Como é que que os nossos descendentes vão saber da nossa história se a gente, né, não tem o que mostrar, né? O pessoal LGBT também, essa foto da Evelyn, que a Evelyn, eu vi que ela está aí também, que é um trabalho super legal, né, de poder colocar essas pessoas, né, mostrar essas pessoas, mostrar essa parte da sociedade que nunca ninguém olha, nunca ninguém vê, né? E aí, onde que a gente quer chegar, né, com tudo isso? Né? Eu, conversando com a Angela Magalhães, a gente, né, sobre esse seminário, ela não está participando dele, era uma pessoa que poderia estar na mesa, mas, no fim, foi tão complicado a gente escolher as pessoas da mesa, mas eu trouxe um recado dela, né? Ela trabalhou no Infoto, que foi dissolvido na década de 80, né? E a gente enumerou algumas coisas, né, que precisamos fazer diagnósticos que são fundamentais para orientar as políticas do Ministério da Cultura. O governo federal, os governos federais, estaduais e municipais precisam fortalecer as instituições que já existem, porque tem instituições que já poderiam estar guardando o nosso material. Biblioteca Nacional, os museus da imagem e do som, né? E que não fazem isso. Aqui em São Paulo tem o Museu da Imagem e do Som, mas a gente não tem espaço para guardar nossos acervos, os fotógrafos de São Paulo, no Museu da Imagem e do Som, né? Então, essas entidades, né? Estou vendo que o Henrique está aqui também, do Museu da Cidade, né? Essas entidades precisam, né, ter apoio do governo, mais apoio, né, para poder trabalhar como deveriam,
né, com as suas missões institucionais, com fundos para pagamento de sala climatizada, material de conservação, técnicos especializados, contratados para realizarem o trabalho que eles deveriam estar fazendo e não estão podendo fazer, porque o governo não ajuda, né? Precisamos que os fotógrafos independentes como nós, que temos arquivos, recebam recursos, mais recursos, através de editais para contratação de pessoal e ampliação dos arquivos, para melhorar os nossos arquivos, fortalecer nossos arquivos, não deixar perder nossos arquivos, né? E, por isso, a gente pensou, né, numa rede digital, que seria a Fototeca Brasileira, né? Seria uma rede que ligaria todos esses lugares, esses arquivos no Brasil inteiro, né? E também dos fotógrafos particulares, né? Dos fotógrafos que têm o seu arquivo, que a gente pensou em fazer uma grande rede digital, né? E que tudo isso fosse contactado, né? Fosse ligado nessa rede digital, e que os arquivos ficassem onde eles estão, nos estados, nos municípios, não estivessem num lugar centralizado, né? Como a gente pensou antes, sonhou antes, né? Fazer igual na França, né? Nós não somos a França, nós somos o Brasil, né? Infelizmente. E aí eu acho que a gente tem que fazer um museu da fotografia. Eu acho que a gente tem que fazer um museu da fotografia com sede própria, com sala de exposição, reserva técnica, cursos, workshops, onde a Fototeca Brasileira esteja dentro desse museu da fotografia. Eu acho que a gente não tem um museu da fotografia no Brasil, é uma vergonha, gente, sabe? A gente vai, né? Eu morei agora alguns anos na Europa, na Inglaterra, eu ia para a França, puxa, eu ficava morrendo de inveja, né? Na França, por aquela respeito todo, né? O presidente da República vai, cada vez que abre o Festival de Fotografia de Arles, o presidente da República vai abrir o Festival de Fotografia de Arles, gente. Gente, é uma coisa maravilhosa. A gente fica pensando, poxa, podia ter nascido na França, né? Por que eu nasci no Brasil, né? Mas a gente está no Brasil. Então, termino dizendo, gente, eu acho que a gente tem que se mexer e começar a pensar, né? E eu acho que esse seminário é um ponto de partida de ver o que nós vamos fazer daqui para frente, né? A gente tem que cobrar o governo, a gente tem que cobrar as prefeituras, o governo do estado, o governo federal, e eu acho que a gente não pode ficar só dependendo deles, porque senão vem um Collor da vida e dá uma canetada lá e adeus Fototeca, adeus Museu da Fotografia. Então, também não sei, é uma coisa que a gente vai ter que discutir aqui. Boa noite, obrigada. Boa noite para todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de registrar aqui a nossa solidariedade aos habitantes do Rio Grande do Sul e, sobretudo, aos fotógrafos, né? Acho que a gente sabe o que dói estar vivendo um momento como esse, como deve estar sendo para preservar a própria vida, imagino os próprios acervos. Então, deixo aqui, registro aqui, que eu posso falar em nome do grupo todo, que estamos à disposição para o que a gente possa fazer e ajudar, à distância ou online e tudo mais. É uma tristeza isso que a gente está vendo. Eu queria agradecer imensamente o convite, fico muito honrada de estar aqui, de ser escolhida, não sei como é que meu nome brotou, mas eu sei que tinha muita gente aqui e estou aqui representando essa parcela do que eu vou falar agora, que vocês vão entender. Agradeço o SESC pela generosidade em abrigar o evento e também, em nome do Milar, eu deixo aqui um grande abraço, ele não pôde comparecer, mas está aqui junto com a gente, inclusive na formação de tudo isso que está acontecendo. A Rosa falou muito da França e eu aqui trago eu não sei porque você estava na Inglaterra e ia para a França, você devia ficar na Inglaterra, mas eu deixo aqui um exemplo também da França, que é a Caverna de Chauvet, que é, acho que quem não assistiu eu recomendo, o filme do Herzog, mas eu espero contribuir com muitas reflexões aqui, trocando com vocês, experiências,
provocações para o debate sobre o tema da fotografia, que vai ser abordado nesses dias de conversa. Infelizmente, eu não trago soluções, trago minhas inquietações e um cenário nada fácil. Pensar em fotografia faz pensar no tempo de hoje, no passado e no futuro. São várias as tipologias e cada qual merece tratamento específico, com fluxos de trabalho de acordo com suas características, orçamentos e abordagens diversas. Cada coleção ou conjunto de coleções devem ser tratadas, vistas e admiradas por diferentes perspectivas. Imagino que um ponto em comum seja a preservação dos acervos, a longevidade dos conteúdos registrados e, juntando-se a isso, a difusão desses conteúdos. É imprescindível preservar para difundir. Ou colocar os acervos na roda, dando visibilidade para eles e conscientizando todos, autores, instituições públicas e privadas, público em geral, sobre a necessidade da preservação. Será que vem primeiro a difusão, nesse caso? Esse tema é caro para os diversos setores que trabalham com a fotografia audiovisual, ou anteriormente, esse audiovisual chamado de cinema. Essas expressões e as tecnologias que as acompanhavam sempre andaram perto e distante ao mesmo tempo, mas cada vez mais temos assistido à transição do fotoquímico para outras tecnologias e percebido o quanto a imagem fixa e a imagem em movimento se avizinham. Vamos começar pelo passado. A memória pode ser entendida como a faculdade de conservar e lembrar estados de consciência passados e tudo quanto se acha associado aos mesmos. Memória é poder, e zelarmos por ela não é missão fácil. E pensando esse passado, vamos pensar na fotografia desde seu nascimento, com as primeiras experiências, na primeira metade do século XIX até outro dia, quando o reino do fotoquímico foi caindo em desuso, dando espaço a outra tecnologia, a outro sistema em voga atualmente, mas em constante mutação. Mas vamos nos ater nesse momento ao fotoquímico. A preservação pode ser dramática, cara, caríssima, e quase um capítulo da mitologia grega, como encher tonéis sem fundos e levar a pedra de volta ao alto da montanha infinitamente. Dependendo da perspectiva, do ponto de referência, a linha do tempo das expressões humanas pode ser um alento ou um tormento. As pinturas nas cavernas, e aqui escolho o exemplo da caverna de Chauvet, no sul da França, objeto do documentário do cineasta Werner Herzog, em 2010, onde podemos ver e sentir as pinturas feitas há cerca de 34 mil anos atrás. Será que vamos conseguir deixar registros assim para as gerações futuras? Será que seremos capazes de respeitar as sensibilidades dos materiais fotográficos, estabilizá-los, dar atenção total e incondicional às manifestações de deterioração para evitar catástrofes, evitar o desaparecimento das coleções fotográficas fundamentais para contar a história? História das nossas famílias, das nossas lutas, nossos deleites, nossa ciência, enfim, todo tipo de registro feito em película, seja do preto e branco primoroso ao colorido do Minilab, passando por técnicas incríveis do desenvolvimento fotoquímico da cor, no filme revelado como o Kodachrome. Seja com suportes em vidro, papel e plásticos, sistema aditivo e subtrativo, reflexão ou transmitância. Isso para nos restringirmos à matéria, ao físico, sem contar os conteúdos e as infinitas narrativas de zilhões de imagens fotográficas registradas em pouco menos de 200 anos. A preservação da seção fotoquímica da linha do tempo fotográfico já é conhecida. Já aprendemos o que deve ser feito para estancar a degradação dos materiais físicos, totalmente dependente do microclima onde o material está depositado. Mas nada adianta o investimento em sofisticados itens da embalagem primária, secundária, mobiliário, se o ambiente da reserva técnica, onde os acervos serão armazenados, não estiver controlado em termos de temperatura, umidade relativa e qualidade do ar, com sistemas de filtragem. Sabemos que a poluição das cidades contém agentes que causam aceleração e a deterioração fotográfica. E aqui encontramos o grande vilão da preservação, que é o sistema de ar-condicionado.
somado ao sistema de prevenção de combate a incêndio. Felizmente, são sistemas que evoluíram bastante nos últimos tempos. Mas o que dizer do alto consumo de energia elétrica atrelado a eles? Muito fácil dizer que só faz sentido se a energia for limpa e renovável. O difícil é viabilizar. Chega de maltratar o planeta. Temos que buscar alternativas concretas para a fonte de energia. Mas voltamos ao que já aprendemos sobre a preservação e que vivemos em um país tropical, mesmo de extensão territorial monumental, do Equador até a área subtropical, dos Yanomami ao Chuí, dos Nukini do Acre à Ponta dos Seixas, na Paraíba. É imprescindível ter climatização nos depósitos de guarda de material fotográfico para longa permanência. Não há mágica. Uma boa alternativa é pensarmos em construção de reservas técnicas com placas solares, implantação cara, mas que os investimentos podem ir se pagando a médio e longo prazo. Isso é uma questão de planejamento e de estratégia. Estamos aqui reunidos, e uns mais e umas menos, todos nós envolvidos em fotografia no Brasil, já vivemos várias iniciativas e vários projetos incríveis. E muitos dos projetos incríveis não tiveram vida longa. É uma tristeza, mas é a nossa realidade. Vivemos inaugurações e enterros dos projetos considerados fortes e elaborados para a resistência. Ainda não deu certo, mas não vamos esmorecer. Para pensar uma fototeca, resolvi começar pelas questões concretas e básicas, onde todo o drama é a preservação dos materiais sensíveis. Os materiais fotográficos de toda a natureza fotossensível, produzidos nesse espacinho de linha temporal fotográfica, que, diga-se de passagem, não é quase nada, mas é um universo, felizmente, são passíveis de equacionamento. Convido vocês a fazerem um exercício comigo sobre a implantação de uma fototeca. É natural ter uma sede, ou várias delas circunscritas a certos grupos, que podem ser modulares, para que os estudos arquitetônicos podem ser usados para todas as fototecas descentralizadas, que quiserem usar o módulo mínimo, a depender do seu tamanho. Dessa forma, todo o investimento para um projeto sustentável poderia ser expandido e desfrutado por diversas comunidades nesse Brasil afora, onde os princípios básicos seriam um edifício, ou melhor, um complexo de edifícios que possam dar conta de abrigar muitas e muitas coleções, de várias tipologias diferentes, com reservas climatizadas para materiais em estados de conservação variados, pois a cada estágio de deterioração há necessidade de climatização específica, com sistema de prevenção e combate a incêndio, monitoramento, segurança, planejamento, manutenção dos sistemas elétricos de boa implantação e projeto, inclusive com sistema de no-break integral, redes de lógica, rede de TI, e não poderia deixar de pensar nos humanos que ali vão trabalhar. O projeto deve contemplar uma grande área de TI, uma área administrativa, de comunicação, técnica, formação, educativo, biblioteca, laboratórios fotoquímicos e de novas tecnologias. Com energia limpa, sem emissão de gases de efeito estufa, do tipo energia solar, pois acabamos de falar que o nosso país é rico em energia solar. É uma mostra do que a temperatura e a umidade relativa podem causar de risco. Todo mundo sabe, mas são dados científicos e concretos. Mas pode passar mais um. Nós temos que dar conta de responder às questões da tela, como política de acervo, acesso, direitos autorais, usos comercial e social, e tudo mais que vocês podem ler aí, transmissão de conhecimento, formação. E, até aqui, estávamos falando dos originais. E agora, o que vamos guardar? Tudo. E como vamos nos organizar? No entanto, a linha do tempo tecnológica avançou e não parou no fotoquímico, mesmo que essa outra tecnologia tenha vindo para ficar e tenha transformado o nome do tempo passado em analógico. E assim nasce o digital. Então, o tudo a ser armazenado
deve ser não somente os originais, mas também os seus espelhos digitais e os frutos dos projetos de conservação do analógico, de conversão do analógico para o digital. E o acervo vai aumentando. Vamos supor que as reservas climatizadas estão dando conta dos originais. E com uma boa gestão, estamos ganhando um tempo para os projetos de conversão dos acervos analógicos. Se, por um lado, as etapas de conservação e catalogação são tarefas árduas, contam com materiais caros e necessidade de equipes especializadas e bem formadas, ganhamos também uma agilidade de difusão e conhecimento do acervo, e, com isso, conhecimento da nossa história em amplo sentido. Muitos projetos contemplam novas embalagens, feitas com papéis neutros e plásticos inertes, na maior parte das vezes ausentes no mercado nacional. Um item muito caro nos orçamentos de conservação, caixas sofisticadas e elegantes, fichários incríveis e materiais bonitos. Aquelas estantes de madeira deliciosas para brocas e cupim que devem ser aposentadas e dar lugar a um mobiliário com estanteria de aço inox, estantes deslizantes e mapotecas metálicas com pintura eletrostática. Coloco aqui 2 exemplos de projetos grandes de digitalização, no entanto, um deles naufragou. Se ergueu e não sei se ainda está no ar. Esbarramos aqui em falta de vontade política, em falta de planejamento, em falta de gestão. Isso não é privilégio desse caso. Aposto que vocês teriam muitos exemplos para relatar aqui. Então, aqui é um dos projetos. Ele sai de fotogramas guardados em envelopes inapropriados, vai para uma outra tentativa, com invólucros caros, com poliéster, mas sem reserva técnica, ele melou todo no poliéster, e vai, então, para um material apropriado para guardar fragmentos de nitrato e sequestrar o subproduto do nitrato. Então, muito trabalho para transcrição, para não se perder nada da catalogação, e colocar em caixinhas desenhadas para isso. Aqui são outras caixas também, caras e feitas sob medida, com poliéster e tudo mais. Aquele projeto dos fragmentos de nitrato teve um final feliz, veio para um banco de dados, com contribuição de outros pesquisadores, e tem muita contribuição num grupo e está sempre sendo reativado e na internet o tempo todo. Esse outro projeto, com muito trabalho, muita catalogação, transcrição das anotações, planilhamento, inventário, uma demanda de trabalho brutal, peça a peça, higienização, troca de embalagem, embalagem primária, secundária, com muito critério, toda a estanteria, só que sem área climatizada, tudo aquilo pode virar pó, todo aquele trabalho, aqueles recursos. Então, a gente está vivendo essa transição do analógico para o digital. Isso aqui é parte daquele projeto, que jogo aqui essa provocação, qual passa a ser o original, se o original é aquela alta à esquerda, a gente acaba com essa imagem aqui, que vai para a tela, vai ser catalogada, muito trabalho para colocar os metadados, pesquisa para que eles estejam certos, publicação no site, e depois de 1 ano, o site não existe mais. Então, mais de 500 mil fotografias preparadas, onde a reserva técnica está em perigo, fazendo um perigo para o acervo, e toda a conversão digital parada. E se cai o HD, como a Rosa falou, acaba tudo isso. Tem que começar de novo. Então, por isso que eu coloquei ali, a gente está vivendo essa transição, né, do analógico para o digital. E nesse tempo de hoje. Então, com a conversão, com a transição, o que eu assinalo em vermelho é que a gente tem mais trabalho. Então, quando você está com o original,
é uma coisa, o original físico, material, matérico, analógico, e quando a gente junta as duas tecnologias, a gente passa a ter muito mais trabalho. E o que a gente precisa de energia é muito mais. E a quantidade de dados é enorme. E o Brasil é um dos que mais aumenta a quantidade de dados digitais. E a gente tem essa confusão toda, que, na verdade, são esquemas para as pessoas que trabalham com sistemas, né? PAN, DAN, MAN. A gente tem que saber lidar com isso, porque a gente está lidando com várias áreas. A TI tem que ser forte, a gente tem que fazer a TI entender o que a gente está querendo falar, e a gente tem que entender um pouco de TI cada vez mais, né, para poder fazer essa comunicação. É realidade o repositório de dados, a gente tem que acabar entendendo como são essas forças e qual é essa atualização, e atualização sempre. E eu acho que com muita energia. Então, aqui eu coloquei muitas palavras que eu acredito que a gente vai ter que sempre migrar, cuidar, reavaliar, gastar muito dinheiro. Claro que tem um lado que a gente ganha com isso, mas a gente perde. A gente tem que sensibilizar gestores e quem está no comando, fazer os planejamentos e vai gastar cada vez mais energia. Não é só a energia de estocar, armazenar em depósitos climatizados, que podem estar com placas solares e diminuir a conta de luz. Eu tenho até comecei a fazer, quando eu pensei em escrever isso aqui, fazer uma conta. Eu acabei fazendo uma conta. Quantos trilhões de fotogramas a gente consegue colocar com tantos quilowatts, e quantas placas a gente precisa, e quanto a gente precisa de recurso para começar a fazer uma reserva técnica assim. Não é difícil, não é fácil, mas também não é difícil. E eu acho que a gente tem que entrar por aí por uma viagem, porque nós temos um grande desafio. Mas eu acredito que com vontade política, com responsabilidade, a gente consegue essa aliança. Mas acho que tem que ter muita vontade política. As canetadas que a Rosa colocou aqui, elas, acho que todos sofreram. Eu lembro que eu sofri das 2 canetadas de chega de Ministério da Cultura. Eu realmente tive um tombo muito grande nas 2 delas. Imagino que todo mundo a sua realidade, né? Com os seus acervos ou acervos institucionais. E eu estava cuidando de um acervo institucional muito grande, que era o da Cinemateca, nesse último desaparecimento do Ministério. O acervo é muito grande, né? É tudo de muito lá na Cinemateca, então ele conseguiu ficar um pouco paquidérmico, ficar na reserva técnica, teve muito impacto, perdeu muita coisa digital, mas o analógico ainda conseguiu segurar. Como é tudo de muito, eu já tinha promovido, por exemplo, 13 toneladas de descarte de filme, que eram filmes que estavam em síndrome do vinagre no alto grau, contaminando o resto, e nós conseguimos isolar e segregar, fazer reservas segregadas para acabar com essa contaminação. Estava certinho, bonitinho, um reloginho. Isso tudo acabou. Está se começando de novo a fazer isso. Mas as perdas do original foram menores do que a perda digital. A perda digital foi brutal. Tinha uma rede toda, todos os filmes em restauro estavam nessa rede, isso perdeu tudo. E o trabalho de restauro também. Não deu tempo de salvar, né? Então, acho que a vontade política e a formação de novas equipes é fundamental para a gente pensar isso. Não tem outro jeito. Senão, esse gráfico vai ficar de outro jeito. A gente vai para o buraco. Não tem jeito, né? Então, é isso. E a próxima? A próxima aí. Então, acho que assim, o futuro depende da gente achar uma chave para virar e conseguir fazer isso daí. Está na nossa mão. Obrigada.
Bom, obrigado, Patrícia, pela fala, super importante as colocações, as problematizações. E, enfim, vou pensar algumas questões aí, principalmente um pouco a partir das duas últimas falas. Só lembrando, pessoal, o seminário está sendo gravado, então a presença na sala, né, e principalmente a participação por meio de perguntas, né, implica o consentimento com a gravação, tudo bem? Então, caso alguém quiser fazer uma pergunta, só levanta a mão que a gente leva o microfone, que senão não entra na gravação final. Eu vou partir um pouco de uma questão colocada pela Rosa, e que também emenda com essa reflexão trazida pela Patrícia, que, enfim, isso serve para qualquer política pública que a gente está pensando, né? Ou seja, se a gente busca pensar, né, a construção de uma política pública, primeiro a gente precisa mapear quais são as demandas existentes, ou seja, qual que é o problema que está colocado, qual que é a necessidade que está colocada, e a partir disso estabelecer um mapeamento, né? Ou seja, uma forma da gente conseguir formular melhor, né, e pressionar até de maneira mais direcionada, né, aquilo que a gente tem por demanda e necessidade, né? Ou seja, um ponto que está sendo colocado aqui, né, é a necessidade, né, de construção, né, não só de uma fototeca nacional, né, acho que já ficou um pouco evidente aqui que isso sozinho não resolve o problema, né, mas teria necessidade de se pensar diversas fototecas em âmbito estadual e municipal. O João trouxe aqui alguns exemplos, né, mas a gente sabe também que esse processo ele é muito custoso, ele é muito caro e ele também não vai acontecer do dia para a noite, né, ou seja, a gente tem também um processo que é bastante complexo. Então, eu queria colocar isso para a mesa comentar um pouco, né? Como que a gente pode pensar um primeiro passo para a gente conseguir mapear todas essas demandas, né, que existem, né? Ou seja, de guarda desses diferentes tipos de acervo. A gente vai estar ao longo do seminário contando com a participação, né, de pessoas, vamos dizer assim, enquanto artista, fotógrafo, como é o caso da Rosa, que traz o exemplo do acervo dela, mas também de instituições culturais, como o Instituto Moreira Salles, o MIS, o Zumbi e tudo mais, né? Então, a gente tem uma diversidade muito grande. A gente tem desde instituições que têm condições, né, de fazer um aporte para manter esses acervos, evidente que ainda são poucas, mas a gente tem, né, acervos ainda sendo guardados em caixas e que ainda precisa ali de uma solução, né? Como que a gente pode pensar, né? Primeiro, esse mapeamento dessas demandas que a gente sabe que é grande, não depende só do Estado, se a gente deixa para o Estado isso não vai acontecer, mas que necessita também da nossa organização para a gente conseguir primeiro mapear o tamanho do problema para depois a gente buscar construir uma solução e pressão, né, por política pública. Fiquem à vontade, mas eu gostaria de ouvir os três. Pessimista com a política pública. Eu acho que se a gente deixar para o público, vai acontecer o que a gente já viveu em vários projetos, que é o que eu estava colocando, a Rosa colocou muito bem também. Acho que a gente tem que pensar... bom, se a solução fosse fácil, eu acho que a gente não estaria aqui. Então, eu imagino que teria que ser um fundo público-privado. Não dá para ser... Acho que tem que ter uma sensibilização para ir atrás de instituições privadas e públicas também, fazer essa parceria e chegar num fundo para a gente começar a pensar o que seria essa instituição, né? E como ela poderia ser a morada desses acervos. Eu acho que um diagnóstico, a gente tem muitos diagnósticos já feitos por aí, talvez atualizar os diagnósticos, mas o próprio Infoto, né, na verdade, tinha uma riqueza muito grande de informação, mas que já vai um tempo. Então, acho que é um pouco por aí, pensar em recursos. Eu concordo com a Patrícia. Eu também estou assim, bem desanimada com essa coisa governamental, porque a gente... por mais que, né, que hoje a gente esteja num momento político mais positivo, eu acho que, pelo que a gente foi, nós que somos mais velhos, nós fomos passando durante os anos e vendo como que é fácil, né, se desfazer as coisas nesse país,
né? Eu acho que a gente teria que pensar numa coisa público-privada. Eu concordo com a Patrícia, porque assim, eu estou falando por mim, tá? O pessoal do grupo Acervo e Mercado não pensa, né? Cada um pensa de um jeito, mas eu ando muito pé no chão, assim, porque eu sei o que é cuidar de um arquivo, porque eu tenho um arquivo há 50 anos e cuido dele, está lá agora em São Luís do Paraitinga, na cidade onde eu estou morando agora, né? Eu tenho um ar-condicionado e um desumidificador ligado, não é 24 horas, mas fica 12 horas ligado, à noite desliga, automaticamente liga e desliga todo dia, porque é impossível de você conseguir né, preservar um material analógico, que eu assim, tenho grande parte do meu material analógico, mas também tenho muita coisa digital. E também, né, essa coisa de você né, comprar HD, fazer a cópia no HD, aí você vai ver um HD, uma hora ele não funciona mais. Gente, é uma novela. Né? Então, eu pessoalmente sei qual que é o problema aqui. O Juca está ali, ele deve saber, deve falar a mesma coisa também. O Delfim Martins, que estava aqui agora também, que é da Pulsar. Então, o Juca tem 3 cópias. Então, a gente né, que preserva mais o material, né, que já tem essa vivência de sabe a complicação que é isso, né? E chega uma hora que é o que a Patrícia falou, realmente tem que ter placa solar, gente, num país como o nosso, que ainda mais aqui, que faz calor pra caramba, né? Que a gente quase não usa energia solar, devia estar tudo sendo com energia solar, porque assim, a conta de luz é o dobro, né? Só com aquele arzinho condicionado lá ligado o dia inteiro. E também, daqui a pouco, eu estou ficando velhinha, para onde que vai tudo isso, né? Eu acho que a gente tem que pensar numa coisa que se sustente, né? Pelo menos para as outras gerações, né? Depois que a gente não estiver aqui. E eu acho que não pode ser só com o governo, né? Eu acho que é isso. Obrigado. Alô? Eu concordo, né, com os colegas, né, com a Patrícia, com a Rosa, mas como educador eu acrescentaria um outro item, que é a mesa 2, né, que é educar, olhar para a preservação, que é a questão da educação dos fotógrafos. Eu acho que tem também essa grande diferença entre os fotógrafos. A gente sabe que esse conhecimento de como preservar, como manter o material, deveria ser feita uma grande campanha, né, pensando dessa forma. Eu sei que sempre envolve dinheiro, ou campanha, ou formação, seja lá o que for, mas acredito e penso nessa questão, nessa outra, complementando essa questão que elas falaram, na questão da educação para todos e para todas, né? Eu acho que a educação de como manter esse material, mesmo no digital ou no físico, mas eu penso também, acrescentaria essa questão da educação, que vai ser tratada na mesa 2. Quando eu coloquei essa questão, já era tendo um pouco em mente isso, né? Ou seja, embora a gente saiba que a gente tem que pressionar, obviamente, por políticas públicas, né? Enfim, que são elas que vão garantir direitos e muitas vezes, enfim, o acesso, né, a determinados bens aí que são essenciais para nós. A gente já sabe, vamos dizer assim, que não vai haver ali uma fototeca em cada cidade, embora essa fosse a nossa utopia. Mas eu entendo que, tipo, a gente também tem uma parte nisso, né? Porque existem diferentes acervos, sei lá, a gente pode pensar a Escola de Fotógrafos Populares ali no Rio de Janeiro, na Maré, ou seja, em diferentes lugares. E aí também linkando com a mesa de manhã, e já talvez puxando a pergunta um pouco para a Patrícia, também de uma necessidade, né? Você trouxe muito essa questão da TI, né? Que é o universo que a gente tem um pouco distante, né, no sentido mais duro, mais hard do termo, né, de programação e tudo mais, mas se a gente não vai ter necessariamente as fototecas físicas enquanto prédio, né, em todos os lugares, mas a importância de ter sistemas integrados que fazem a conexão desses diferentes bancos de dados Brasil afora, né? Não sei se você entende que seria mais ou menos por aí também, um sistema que, né, possa dialogar ali, né, e tá integrando esse acesso e pesquisa assim, em diferentes bancos? Eu acho que é fundamental essa ligação, e eu acho que aí sim a gente pode, na parceria público-privada, usar muito a parte pública, né? Por exemplo, me vem à cabeça agora a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, que é a RNP,
que é uma rede que integrou o Brasil toda fisicamente, né? Chama Rede IP, o símbolo do Brasil. Ele integrou fisicamente, cabeando, só não quando transpôs para o Rio Amazonas, daí sim foi de uma maneira virtual, mas e foi uma infraestrutura tão incrível e com tanto recurso, com tanto investimento, e depois não tinha o que trafegar. Ela une todas as universidades federais, né? E eu lembro que foi uma alegria quando eles viram que a gente poderia contribuir, a gente, enquanto eu estava na Cinemateca, para trafegar audiovisual, porque audiovisual foi um casamento perfeito, mas durou muito pouco. O audiovisual precisa de muita banda para trafegar, e eles tiveram essa implantação toda com uma soma monumental de reais, e trafegava só textos das universidades federais, e que usava 3% da banda. Então, foi ótimo. Então, nós fizemos várias sessões de Cinemateca com debates, e cada nó que tinha pelo Brasil podia fazer essa difusão, né? Então, eu acho que fototecas integradas por uma rede já existente, com uma manutenção pelo Ministério das Comunicações, acho que é uma bela carona que dá para pegar. Perfeito. Eu acho legal porque no seu comentário acho que já traz assim, alguns pontos. Enfim, a gente não tem resposta aqui para muita coisa, mas a ideia a gente está discutindo ao longo dos dias, né? Mas igual você colocou essa rede que está integrada a partir de universidades, né? Universidades públicas. E aí também coloco para o João e para a Rosa, né? Ou seja, acho que nesse sentido também a aproximação com as universidades também possa ser um caminho, né, que pode ser interessante para nós, né? Porque a gente não vai precisar de um parceiro ideal que vai resolver para nós. Ou seja, são vários agentes, né, e muita mobilização da nossa parte, né? Mas pensando na universidade, que ela tem interesse, né, no desenvolvimento de pesquisa, né? Enfim, né, tem as escolas, né, de comunicação e arte, os cursos, né, do campo das linguagens artísticas, automaticamente elas se tornam um parceiro quase que ideal para isso, né? Porque, enfim, elas poderiam estar nessa parceria para, enfim, né, manter essa conexão, né, de bancos de dados a partir desses sistemas já existentes, e ao mesmo tempo vir um material bem interessante para pesquisa, para publicação e também para desenvolvimento de projetos artísticos. Acho que tem fundamento, acho que isso é uma possibilidade ou não? Posso só agregar uma coisa? Eu acho que também, falando em carona, eu acho que a rede SESC é uma rede bem... bem qualificada, né? Já assim formada, né? Sim. E com uma certa resistência e infraestrutura e tudo mais. Então, acho que também pode se sobrepor. Sim, não, com certeza. Eu acho que são vários agentes que têm que se juntar, né? Exato. Rosa, João? Eu acho bárbaro a Patrícia estar aqui e poder falar, né, dessa parte que, para nós, assim, né, a gente não tem muito conhecimento, né? É bárbaro, eu não sabia que as universidades tinham, né, essa rede no Brasil, que é incrível, né, gente? Tanta coisa que existe que a gente não se dá conta, né? E que são mal utilizadas, né? Dinheiro público, inclusive. Né? Eu acho que, assim, levantar essas redes, né? Você falou, tem o SESC, tem as universidades, e quantas redes mais que devem ter por aí que a gente não conhece e que, de repente, seria interessante. Por isso que eu acho que é legal, né, juntar né, essa área de tecnologia da informação, que, para nós, assim, a gente não tem muito conhecimento, e a gente poder juntar forças e criar uma coisa nova.
né? Eu acho que a gente tem muito desconhecimento, né, Patrícia, do que existe no Brasil. E a gente estava andando aqui hoje nos corredores, alguém falou, nossa, isso aqui parece o primeiro mundo, que incrível que é o Sesc. Eu falei, pô, São Paulo é primeiro mundo, tá? A gente tem coisas incríveis de primeiro mundo, é que primeiro que a gente não conhece muitas coisas que a gente tem aqui, e a gente não dá valor. Eu acho que já está na hora da gente aproveitar, né, o que a gente tem, né, e para fazer uma coisa nova, que eu acho que a gente tem que mesmo inventar coisas novas, né? Eu acho que primeiro a gente vive num país de muito contraste, né, que toda essa rede que também desconhecia e como é que ela poderia ser utilizada, e o desperdício do dinheiro público que é feito a todo momento, né, como esse exemplo que a Patrícia deu. Então, infelizmente, a gente vive num país que vai depender muito da nossa organização. Eu acredito muito na questão da nossa organização e da pressão para poder utilizar esses recursos que já estão aí, né? Eu acho que a gente sempre fala da questão do dinheiro. O Brasil tem muito dinheiro. Se você comparar com outros países, com a América Latina, com outros países, é absurdo o que tem, mas não é bem aplicado, né? Então, acho que depende muito da nossa pressão para poder usar esses argumentos. Então, aqui, eu acho que a nossa força está aqui, né? E está aqui nas outras redes, nos outros contatos, nas outras relações. Então, depende muito só da nossa organização, né? Para conseguir tudo que foi falado. Eu acho muito complexo, né? O que a Patrícia mostrou e todas as necessidades, todas as questões, mas é viável, é possível, né? Eu sou, assim, otimista e acredito na transpiração, né? A gente não vai conseguir tudo, não vai conseguir de uma forma, mas eu acredito muito nessa união de forças e na somatória. Então, eu acho que a gente deve ser realista. A gente vive numa situação, né, muito difícil, mas ao mesmo tempo a gente tem um país que tem muitas condições e a gente tem que aproveitar, né, tudo que a gente tem aqui de recursos. Eu já passo para a próxima pergunta, só uma ressalva para fechar. Eu não sei necessariamente se essas redes são mal utilizadas, viu? É só isso que eu gostaria de pontuar. São redes que existem, né? Eu acho que também tem que se verificar. As universidades públicas têm um trabalho sensacional dentro do país, né, no desenvolvimento de pesquisa e conhecimento, né? Ou seja, acho que elas com a possibilidade, mas eu não sei exatamente como elas funcionam. Eu acho que isso também faz parte desse processo de levantamento, né? Ou seja, de mapeamento desses agentes, ou seja, dessas possibilidades, para que a gente possa ver de fato aquilo que converge ou não, aquilo que pode ser estratégico, né, só naquela etapa, enfim, né, que pode colaborar com todo esse processo. A gente vai abrir agora para perguntas do público. Tem uma pergunta ali primeiro do João, vou só passar aqui o... Fototeca, pensando nos arquivos, é relativamente fácil resolver. É só um tipo de arquivo, né? Não envolve filme, não envolve música, não envolve livro. É mais fácil estabelecer um padrão. Eu acho que nossa conversa ficou 2 blocos. Um bloco ficou, que são arquivos analógicos, antigos, a coisa do cromo, e a parte hoje de 2000 para cá, toda a produção de informação no Brasil e no mundo é feita digitalmente. Então, a gente precisava ter uma ideia de como juntar isso e como fazer esses arquivos serem pesquisáveis, porque o sentido de ter esses arquivos é que os alunos, estudantes, curiosos, intelectuais, acessem isso, seja no Acre, no Rio Grande do Sul, não precisa vir a São Paulo se o arquivo fisicamente estiver em São Paulo. Então, a pergunta que eu faço é como a gente resolve isso, tornar essa estrutura pública uma estrutura de informação e se isso vai ser cobrado ou não. Porque hoje as pesquisas dos jornais são cobradas. Você não acessa o Estadão, um Globo, uma matéria qualquer que seja, sem pagar. Então, queria saber como é que a ideia de vocês para estabelecer essas diferenças. Primeiro, a digitalização, tanto do que já está digital e do que é analógico, e como tornar isso público em rede, ser acessível em rede, e se isso seria cobrado ou não. Ó, Juca, o que a gente pensou nessa coisa da rede, da Fototeca, seria uma coisa para pesquisa, né, que não seria cobrado. Então, mas a gente está aqui começando esse seminário para
para conversar isso esses 3 dias e para ver o que as pessoas acham, como que a gente poderia fazer isso. Mas, a princípio, o que a gente pensou, né, por exemplo, a gente faz uma rede que liga o MIS com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a Biblioteca Nacional, com o arquivo do Estúdio R, com o seu arquivo, Olhar Imagem, com a Pulsar, com Brasília, com o arquivo do João Hamid em Belém, com o Museu Geld, sei lá, com todos os lugares que tivessem um arquivo fotográfico. O que a gente pensou era de fazer uma rede onde as pessoas pudessem fazer pesquisa, né? E os estudantes, os pesquisadores pudessem pesquisar esse material que a gente vai deixar aí, mas não vender, né? Pudesse pesquisar e utilizar, e se fosse para um uso comercial, aí o fotógrafo seria contatado, se fosse ainda vivo, a família do fotógrafo, e ver como é que fazia esse uso comercial. Mas a gente não tinha pensado de fazer uma coisa como, né, como são as nossas agências, né? Como a gente sempre trabalhou, né, de a gente vender o nosso material. A gente tinha pensado em assim, selecionar um material que fosse ficar online, né, para que todo o Brasil pudesse ter acesso, né, a esse material, acesso às imagens, né? Isso seria uma das coisas que você perguntou. Agora, como fazer isso? Aí é que está. Isso que eu acho que a gente vai ter que conversar e pensar, porque, né, do mesmo jeito que você seleciona o teu melhor material, né, eu fui fazer as contas esses tempos aqui, 200 mil fotos eu tenho dentro do arquivo. Eu tenho uma amiga que trabalha com isso, ela falou: Rosa, tem que jogar fora pelo menos uns 2/3, 1/3 disso daí, você tem que jogar fora, é muita coisa. Tem que começar a selecionar esse material e recatalogar tudo de novo, né, ou não, mas provavelmente, né, uma rede de catalogação que, né, isso a Patrícia pode falar melhor do que eu, porque teria que ser uma rede que conectasse tudo isso e que funcionasse, né? Porque, porque Posso incluir mais uma pergunta em cima do que você está falando? É que se teria uma curadoria. Quer dizer, quem decidiria dessa rede o que se torna público e o que não vem a público? Mais um item a mais. Então, na minha cabeça, eu acho que cada arquivo, por exemplo, eu tenho o meu arquivo, vou ver lá o que eu acho que é importante ali, o que seria legal para se tornar público, né, e interessante para colocar online, né? Eu acho que cada arquivo, cada lugar teria que fazer isso, porque seria uma tarefa... A gente já sozinho já é difícil, você precisa de várias pessoas para trabalhar, você sabe, né? É muito material para fazer catalogação, para organizar material, é muito minucioso, tem que ter... Eu, quando tinha um estúdio montado, tinha 2 pessoas que trabalhavam o dia inteiro fazendo isso. Eu não fazia, né? Tinha as meninas que catalogavam, eu trabalhava e pagava elas para elas fazerem. É um trabalho custoso, é um trabalho chato, é um trabalho minucioso para caramba, né? Que você tem que... O que a Patrícia está falando, você tem que... Né, cada foto, você tem que... dizer o que é aquilo ali, que lugar que é, que data que é, onde foi tirado, que material que é, como que foi, né? Tem um monte de coisa técnica que você tem que fazer a catalogação daquilo, é um negócio muito minucioso, né? Então, eu acho que cada lugar que tivesse o seu, né, teria que ter uma equipe de pessoas fazendo isso, né? Isso para a gente organizar e para a gente, né, poder conservar todo esse material, porque se a gente não fizer isso, vai sempre acontecer o que aconteceu com o material do Ayrton, vai para o lixo, né? Quando ele me falou que ele jogou, eu falei: Ayrton, cadê seus negativos? Eu joguei no lixo. Quando ele falou, joguei no lixo, nossa, eu conhecia esse material, eu sabia o trabalho que ele teve de fazer esse material, eu fiquei assim... chocada quando ele me falou que jogou tudo no lixo. Ele falou: Rosa, estava tudo grudando, estava tudo estragando, eu não podia mais guardar, eu peguei e joguei tudo fora. Eu falei: putz, grilo. Então, né, é bem complicado, né? A gente tem que pensar nisso, porque
como o material do Ayrton foi embora, milhares de materiais de fotógrafos foram embora. O Shirata mesmo, que ele estava até na lista para vir hoje aqui, o Milton Shirata, que foi da Abril, muitos anos, você conheceu ele. O Shirata, a gente representava ele na Fotograma, eu conheci o material dele de perto, porque eu cataloguei muito o material dele, um material maravilhoso, do Brasil inteiro. Ele trabalhava para Quatro Rodas, ele viajava o Brasil inteiro, na época áurea da Abril. Né? E ele tinha um material que ele guardava dele, né? Tinha um material que ficou lá no DEDOC, mas ele guardava dele. E ele falou para mim, a última vez que eu encontrei com ele, ele falou: Rosa, eu joguei tudo fora. Falei: pô, Shirata, como assim? Ele falou: deixei na casa do meu pai, estava lá na sala do meu pai, estava úmido, estragou tudo, eu joguei fora o material, sabe? Então, como o Ayrton, como o Shirata, tem muitos outros fotógrafos incríveis que perderam seus materiais durante todos esses anos, né? Pessoas que não tinham condição de guardar, não tinham também, assim, né, não pensaram como fazer isso, né? Porque é um material muito frágil. Mesmo estando no ar-condicionado, no deshumidificador, sabe? Você tem que trocar pasta, as pastas de plástico às vezes grudam nos cromos. Esses dias mesmo eu estava olhando lá, tem um monte de coisa que eu tenho que trocar, reorganizar, como a Patrícia estava falando, é tudo material importado, custa caro, né? Então, é uma novela que não acaba, né? Uma pergunta, um comentário? Vai lá. Boa noite. Eu sou a Cris Ramires. Eu quero fazer um comentário, uma sugestão, e eu estarei na mesa na sexta-feira com vocês. Eu vou trazer essa questão mais legislativa e dessas construções de possibilidades. E eu gostaria de comentar com vocês, assim, pela pergunta do João, eu me criei em banco de imagens. Eu cheguei em Brasília em Juca, desculpa. Eu cheguei aqui em Brasília em 1990, desculpa, em São Paulo, em 1991. Então, a Reflexo Banco de Imagens, a Quino, a Pulsar e as milhares de editoras e revistas, eu atendia o Brasil inteiro. E conhecendo muito da realidade, e isso me levou para o mundo da cultura, e eu sou uma especialista em cultura brasileira, em direito autoral e várias outras coisas. Mas o que me chamou a atenção, eu estou no grupo Acervo, estou na rede também, e fiquei vendo vários rostos, inclusive da Lia, que trabalhou no MINC numa época ali bem... que foi o período do golpe mesmo, que a gente trabalhou junto. A Lia era fotógrafo do ministro do Ministério da Cultura, e nós não tínhamos acervo, né, Lia? Eu vou trazer isso também. Mas voltando para a questão de uma possível realidade dessa fototeca e desse vínculo com instituições. Eu penso o seguinte, por que não cobrar? Primeiro, por uma razão. Nós temos uma realidade